partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 23 de maio de 2015. Eu sou o Pedro Norberto e está começando mais um Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje, você vai conferir o Novo Basquete Brasil, que cresceu e está se consolidando como uma paixão do torcedor. Confira também a forma que Bauru abraçou seu time com o coração. Fique sabendo também quais os próximos rumos para isso melhorar ainda mais. Fique ligado! Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano e Tuca Américo. Zeca Marques está desfalcando o time, mas tudo bem, né? Zeca Marques foi para Portugal e perdeu o lugar. Perdeu o lugar. Ele vai falar que ele voltou para casa? Ele voltou para casa. Zeca Marques voltou para casa dele. Ele tá comemorando o título do Benfica lá. Sim, lá na terrinha. Então, Pepa, vamos aos destaques de cada comentarista. Começamos com o Carlo Napolitano. Segundo a redação aqui, Carlos, qual os pitacos que você traz hoje? Eu vou dar um pitaco no Bauru Basquete, né? E que tem que fazer um elogio pela vitória nos playoffs lá em cima. Você não estava otimista semana passada, não estava, mas eu falei que não seria fácil e não acreditava muito. E eu disse que o Bauru Basquete é surpresa. Às vezes você espera que ele ganhe, ele perde, espera que ele perde, ele acaba ganhando e ganhou facilmente aí do não tão fácil, mas não foi tão assim. O quinto jogo teve uma vantagem expressiva no placar, mas o jogo não foi bom. O jogo foi de um baixo nível ali. Os dois times estavam, não sei se estavam nervosos, houve uma boa marcação dos dois lados, mas o jogo não foi assim de uma qualidade técnica muito boa. O placar aponta isso, sim, né? Agora, no quarto jogo, eu falei que não seria fácil, e foram duas prorrogações. Né? O Bauru poderia ter fechado o jogo, vencido o jogo no tempo normal. Né? O Robert Day fez uma opção de fazer o arremesso de 3 e não fazer a bandeja, daí foram duas prorrogações, eu disse que não seria fácil, né? Talvez tenha queimado a língua, né? Porque o quinto jogo foi relativamente fácil. No último quarto, o Bauru, com uma certa folga, conseguiu passar, e acho que isso é muito legal para a cidade, nós vamos falar isso durante a reportagem. É legal para o basquete, não é? E há quem diga também que o mais difícil já passou, assim, já vi até comentários relacionados ao Mogi e Franca, que seriam adversários muito mais competitivos para enfrentar o time de Bauru. O Flamengo é um time que deixa mais jogar, a marcação não é tão forte, mas vamos conferir, né? Só vendo para crer. Qual o seu pitaco para a final? Não, o Flamengo cresceu muito, né, nos playoffs, fez 3-0 no Limeira. Está acostumado com decisão, é um time experiente. Mas eu concordo, acho que é um time que deixa mais o jogo fluir. E talvez Bauru encontrou muita dificuldade nesses jogos, tanto contra o Franca quanto contra o Mogi, porque a defesa dos dois times anulou praticamente as nossas jogadas. Então talvez um jogo mais aberto, mais livre, com bastante arremesso de 3, o Flamengo também faz isso, eu acho que talvez não seja tão apertado. Acho que serão jogos com placares mais elásticos e até com diferenças maiores de pontos, independentemente de quem ganhar. Torcer para que Bauru ganhe, né? Um amigo meu que sempre acompanha os jogos de basquete comigo, a gente vai ao Panela de Pressão assistir, falou, talvez para Bauru, nesse momento, o ideal seria fazer um jogo só, porque daí é um jogo surpresa, né? Talvez em 3 jogos contra o Flamengo, dá tempo do time se ajeitar. Dá tempo do Flamengo se ajeitar melhor. Né? E talvez um jogo só, mas serão 3, então tem que fazer a lição de casa, pelo menos. Aí que não será lição provavelmente de casa, né, Pedro? A lição de casa será feita em Marília, né? Já estava todo mundo sabendo disso, já estava sendo anunciado. Os jogos serão no próximo dia 26, no Rio de Janeiro, e depois os 2 jogos, um jogo necessariamente no dia 30, um sábado pela manhã, e o outro, se necessário, né, esperamos que Bauru vença lá e vença aqui no dia 6 de junho também lá em Marília. Num ginásio de esportes grande, bonito, né, com capacidade para 7 mil pessoas. Ele é mais conhecido como
ao ginásio da Avenida Santo Antônio, mas ele tem um nome enorme, né? É o Ginásio do Centro Municipal Educacional Esportivo e Cultural Professora Neuza Maria Bueno Ruiz Galete. Então, tem um detalhe, o Guerrinha, eu vi um comentário do Guerrinha que o time teria que treinar lá antes nesse ginásio, né? Por causa o nível da arquibancada, a visualização do jogador com relação ao aro, né? Acaba tendo que ser. Então teria que haver uma adaptação. Então o time precisou treinar, né? Está treinando aí, visando esses jogos na cidade de Marília. Não, e o ginásio é bem legal e espero que a torcida não só de Bauru como da região vá aos jogos no sábado pela manhã, que aparentemente serão transmitidos também pela TV Globo, e que prestigiem como prestigiou durante todo o campeonato e em especial durante as semifinais. Espero que a gente consiga achar ingresso, né? Porque eu tentei arrumar ingresso para assistir o jogo da última quarta-feira, cheguei na panela, a fila dava volta no Alfredo de Castilho inteiro praticamente, então não foi possível. Aliás, até a gente poderia analisar, não no sentido de criticar, mas houve um excesso de lotação no ginásio Panela de Pressão. Eu acho que entraram mais pessoas do que a capacidade, e ali a segurança acaba oferecendo o risco para os torcedores. Felizmente, tudo correu bem, né? Eu estava na final do Paulista, Pedro, e eu senti isso. O ginásio com uma lotação além da sua capacidade, e isso, se alguma coisa acontece ali de mais sério, a integridade física das pessoas poderiam ser colocada em risco. Talvez para as próximas vezes possa se pensar até numa diminuição da carga de ingressos ou, sei lá, o aumento do valor do ingresso para inibir, porque é uma situação complicada e séria, né? E a gente vê que muitas crianças estavam presentes com os pais. Então é um outro público, né? Eu sei que é um outro público, mas qualquer coisinha ali, qualquer tumulto, claro, com certeza. Pode justamente causar por isso, problema. São crianças, as mães, famílias que participam, né? Eu pensei que estivesse falando assim, é um outro público relacionado ao futebol, né? Porque o futebol não teria jeito, porque as pessoas são mais exaltadas e tal. Mas mesmo assim deveria ser pensado com maior segurança. E quem sabe, né, por ser uma competição nacional, não serviria assim como uma maneira do basquete de Bauru, da Secretaria de Esportes de Bauru, chegar até Brasília lá e conseguir uma antecipação dessa verba necessária para a construção da arena lá com 5 mil lugares, né? 5 mil lugares sentados, viu, essa arena. Então, na verdade, a própria arena já não atende, né? A regra fala que tem que ter 5 mil. 5 mil. 5 mil. Certo. Então seria possível fazer então tá ok. Nessa virtual ou fictícia arena que Bauru teria. Né? Mas parece-me que já foi liberado o dinheiro, talvez seja uma pressão mesmo, Pedro, de chegar lá no Ministério dos Esportes e fazer. E você acredita que vai ter fator casa para Bauru e Marília? Vai ser interessante os marilhenses torcerem para Bauru. Porque, na verdade, uma vantagem do fator casa, o Pedro já tocou aqui. Ou seja, você não vai ter a referência de jogar no seu ginásio que você treina. E a gente que treinou sabe a diferença que faz isso. As referências que você tem, né? Um jogador de basquete, um jogador de vôlei, ele usa as referências do ginásio, uma luz, uma placa para poder se localizar. Né? E essa questão da diferença de visualização do aro deve incomodar muito, mas aquele pessoal atrás pulando e você tendo que focar no aro deve ser um pouco complicado para arremessar mesmo. Eu acho que pode ser, mas eu acho que como um jogador é profissional, eu acho que ali um treino, até no aquecimento, eu acho que o cara já consegue se adaptar. Então fica o fator casa torcida. Será que existe nessa rivalidade a ponto do torcedor de Marília torcer pro Flamengo contra o Bauru? Não sei, levantei uma... Vai ser um teste aí, né? Vai ser pensado. Acho que não. Mas falando em ginásio, há uma polêmica em relação ao estado lá de Marília, ao ginásio, melhor dizendo, que o ginásio foi construído com verbas do Ministério da Educação. E daí até o Ministério Público Estadual e Federal precisou fazer uma intervenção para liberar o ginásio para outras atividades. Porque se era dinheiro do Ministério da Educação, ele só poderia ser usado para a educação e não para lazer, para outras modalidades. E só foi liberado por conta disso, que houve um termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura e os Ministérios Públicos Estaduais e Federal,
estadual e federal para liberar o estádio para esse tipo de atividade. Inclusive esse, que vai ser uma atividade privada, né, particular, está dentro dessa exceção, né? Mas é só um comentário a respeito das finais. Mas acho que não, acho que é interessante até para o mariliense, né, torcer para o time de Bauru, e acho que os bauruenses irão para lá. Acho que até a empresa patrocinadora, acho que ela vai, acredito eu, disponibilizar ônibus para torcida, ou coisa parecida, porque eu acho que é o momento mesmo, e fora a visibilidade que a marca vai ter, né, Tuca? Claro, com certeza. Além de tudo, inclusive, é uma ação de marketing. Essa empresa tem 2.000 funcionários lá em Marília. Então é uma maneira de voluntariamente, não pressionando. Vai ser aquela coisa, vai ser o que o Zeca meia lotação, né? Meia lotação. O Zeca Marques sempre critica aqui os jogos da seleção de vôlei, todas com camisa do Banco do Brasil, né? Então, lá vai estar todo mundo com camisa azul. Na camisa azul. Da Pascoaloto. Da Pascoaloto. Outro tema, Carlão? Não, é um tema lamentável, acho que aconteceu na quinta-feira passada, no jogo da Libertadores. Sim. Todo mundo acompanhou, quem gosta pelo esporte, do futebol, aquela incidente ou crime Cenas, que a torcida do Boca cometeu lá em relação aos jogadores do River. Eu lamento mais ainda porque meu nome foi colocado em risco, né? O rapaz que assumiu a culpa é napolitano, né? Adriano Napolitano. Então, até o meu irmão disse, olha, temos que ficar sem pensar para Buenos Aires por um bom tempo, né? Nós seremos pessoas não gratas lá. Mas o que eu achei absurdo foi o seguinte, um jogo de oitavas, né? De final da Libertadores, o estádio lotado, torcida única, né? Como que o cidadão consegue entrar num estádio de futebol com gás e pimenta, ácido, com ácido, né? E essa é uma outra questão. Ele entra com gás e pimenta, parece que usaram um maçarico como sinalizador para fazer o buraco no túnel, que ele é de acrílico. E mais ainda, como que o cidadão entra com um drone, Tuca? Sim. O camarada entra com um drone no Talvez, no estádio. Napolitano, por ser torcida única, não houve tanta preocupação de conflito com outra torcida. Então, às vezes, até as autoridades relaxaram lá e não foram tão rigorosas como deveriam. Tem esse lado, Carlos, mas tem também, na Argentina, futebol e política são coisas muito imbricadas, né? Tanto que o prefeito de Buenos Aires, que é possível candidato à presidência, foi presidente do Boca ou do River, não me lembro agora, né? Então a questão, porque você anda nas ruas de Buenos Aires, quando tem eleição de um clube grande, do Boca, do São Lourenço, do River, é como se fosse uma eleição política, cheia de placas, outdoors e tudo, né? Por que eu estou falando isso? Para ter essa força política, eles precisam do apoio das barra bravas, das torcidas. E elas tem inclusive cotas de ingresso, são pessoas da própria torcida que fazem a segurança privada. Então, esse rapaz era membro há 12 anos, acho, da torcida, uma coisa assim. Então, quer dizer, ele tinha todo o acesso, né? Existe um comprometimento de ambas as partes. Isso, e facilitado por essa questão de ser jogo único, né? Que você falou do relaxamento também. Já tem esse relaxamento, já tem a própria pessoa da torcida. Única do Boca, torcida, né? Com uma torcida. Que gerencia, de certa forma, o que acontece dentro e no entorno do estádio. Então você cria uma situação absurda, né? E que acabou prejudicando pouco ainda o Boca, né? Porque a FIFA queria muito mais. Houve ali uma jogada de panos quentes em cima do episódio. Mas a questão do ácido e o gás e pimenta é uma coisa que é muito séria, né, Tuca? Com certeza. Os jogadores que receberam essa carga de ácido nos olhos, no corpo, eles poderiam ter uma consequência de saúde muito maior. Um atleta que ficou internado. Ficou internado 3 dias, mas assim, sei lá, se é ácido realmente, parece que foi feito de forma caseira, né? O ácido com pimentas ali, sei lá, malagueta, comari, sei lá o que o cara usou. O jogador podia ficar cego. E aí o que eu achei o pior de tudo na consequência foi o time do River não sair de campo. Assim, o departamento médico, o médico devia ter falado, vamos embora daqui, vamos sair diretamente para um hospital. Porque a integridade física dos jogadores ali foi colocada em risco, em perigo, e ninguém tomou uma providência de imediato, ficaram esperando. Não só por causa do spray de pimenta, mas por causa da torcida, né? A invasão da torcida ali. E também uma outra imbecilidade, né, Pedro? Os jogadores do próprio Boca não querendo sair juntos com os jogadores do River, né? Uma falta de coleguismo ali, de companheirismo entre
colegas de profissão. E no final, a cena, talvez para fechar o enredo aí de forma mais lamentável, aí, deles aplaudirem a torcida, né? Sim. Eu acho até se o próprio time do Boca fosse solidário contra o seu River, fala, não, vamos acabar com esse jogo agora, tal. Vamos sair. Vamos sair. Seria uma atenuante para a penalidade que o clube sofreu. Né? Daí se confirma o que você falou, a rivalidade. É uma rivalidade que existe. enorme. Entendeu? A torcida do Boca é maravilhosa de se ver no estádio, a alegria, como eles torcem. Mas o que tem ali por trás das organizadas, dos Barra Bravas, é uma coisa muito complicada e que é discutida há muito tempo na sociedade argentina. Isso tá claro. Mas que não resolve, né? Um jogo que tinha tudo, torcida única, né? Fica até difícil de entender. Pra ser bonito, né? Pra ser interessante, legal. Então agora, paciência. Né? Você vê uma Champions League, aquele espetáculo da torcida, né? Da entrada das equipes, né? Então é um momento de lazer. É considerado o segundo melhor ou maior campeonato do mundo de clubes, né? A Libertadores. E tá muito longe da Champions League, mas anos-luz. Com certeza. Tuca, e você, quais são os seus destaques? Bem, vamos lá, tem algumas coisas aqui interessantes. Eu vou começar com essa situação que envolveu os atletas da ginástica brasileira, né? O Arthur Nori, o Felipe Arakawa e o Henrique Flores, que acabaram fazendo brincadeiras de caráter racista com o Ângelo Assunção, né? E que acabou de uma forma, acho que interessante, né? Justa, exemplar. Uma forma boa. Né? Pelo menos para reverter a situação de racismo endêmico que a gente vive, né, e não velado. Então, o que aconteceu? Os 3 atletas envolvidos aí nessa questão de racismo foram suspensos por 30 dias. Né? Eles foram desligados e suspensos, inclusive cortadas as bolsas que eles recebiam do governo como atleta. Cada atleta voltou para o seu clube. Eles vão perder aí o campeonato sul-americano, né, mas que não estava também como prioridade no treinamento deles. Então acho que vai ter um prejuízo muito grande para a imagem deles como atleta. E por outro lado acomoda um pouco a situação que não tem um prejuízo grande para o esporte, para a competição e para a representação da seleção brasileira de ginástica. E serve de exemplo também. Na verdade é uma punição exemplar, né? Eu acho que eles são muito jovens, né? Que o Arthur Nori tem 21 anos, o Felipe Arakawa 21 também, o Henrique Flores 24. E o Ângelo Assunção, que recebeu, né, essas brincadeiras de cunho racista, eu não sei, tem 18 anos saber apenas. O que aconteceu realmente. Na verdade, eles filmaram e colocaram nas redes sociais uma brincadeirinha do vídeo dizendo assim, em relação ao atleta negro, né? O seu celular quebrou, quando a tela funciona é branca. E quando não funciona? Para responder, é preto, de cunho negativo, caráter racista. A outra pergunta que fala assim, o saquinho do supermercado é branco e o saquinho do lixo é preto, e todo mundo olhando para ele, e no vídeo ele está totalmente constrangido em relação a isso. Então, quer dizer, primeira coisa, não se faz brincadeira desse tipo. É isso que eu ia falar. Acho não que se faz. Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. É uma ofensa. Tem uma ofensa. Né? Pseudo da brincadeira. E além do mais, a irresponsabilidade que não justifica também, que eu acho de pensar que isso não é um problema, que isso não é uma ofensa, e posta isso nas redes sociais. Nesse caso, ainda bem que eles postaram, porque foi a prova que pôde fazer com que eles fossem ninguém ia punidos. ficar sabendo. Senão o coitado do Ângelo Assunção ainda estava sofrendo esse tipo de preconceito num ambiente, né, exemplar e disciplinado que tem seu esporte, principalmente a ginástica. Né? E o Ângelo e o Brasil com seus atletas negros na ginástica é um exemplo para o mundo, a Daiane, o Ângelo, né? A gente não vê nos Jogos Olímpicos, na ginástica, é raro ver um atleta negro. Então, além de tudo, mostra o esforço, a dedicação dessas pessoas que estão lá trabalhando, se dedicando ao esporte, representando o país, então não cabe. Então, acho que a decisão foi exemplar, né? Não sei até que ponto deveria prejudicar ou não, mas, resumindo a ópera, não saiu barato para quem fez não vou nem chamar de brincadeira de mau gosto, porque além disso, essa ofensa em relação ao atleta. Quem praticou essa injúria racial. Essa injúria racial. Na Mas verdade, eles não ficaram fora do PAN, pelo que eu entendi. Não ficaram fora do PAN. Eles voltam pro PAN, eles vão voltar. Na verdade, é um paliativo, é uma punição exemplar. Foi um susto que foi dado neles. Sim, eles voltam pros clubes, continuam treinando nos clubes e retornam à seleção para treinar, para participar do Pan-Americano. Quando eu assistia
as imagens, assisti na Globo News, naquele programa Globo News, edição das 6. E aquela jornalista Leilani Neubert. Ela classificou da seguinte forma: foi uma imbecilidade fazer, né? E é uma imbecilidade divulgar. Sim. Quer dizer, mas sorte mesmo que eles divulgaram, né? Mas aquela ideia, eu faço a coisa errada e filmo para mostrar para as pessoas que eu fiz a coisa errada. E não é só uma palavra, foi uma coisa organizada, planejada, né? Então é uma coisa mais grave ainda. O Diego Hipólito veio jogar panos quentes na mídia, dizendo que foi uma irresponsabilidade, uma brincadeira de mau gosto, mas não se justifica. E acho que ficou pior a tentativa de explicação do que eu acho que não. Deviam ter assumido fizeram uma coisa errada e vão pagar pelo que fizeram. Ponto. Né? Para fechar, o próprio Marcos Goto, que treina a equipe de ginástica do São Caetano e é pai do Henrique Flores, né? Ele notificou que ele concorda, é a favor da punição e que deve ser exemplar, ele como pai orientando o próprio filho. Então fica o exemplo aí do Marcos Goto, que é o próprio pai e não pôs panos quentes na situação. Tá? Então esse seria o primeiro tema de hoje. O segundo tema, eu estava curioso, Carlão, não sei se acompanha o Bem Amigos, a programação do Sport TV. Acompanho, sim. Aonde estaria Alberto Helena Júnior? Então, eu fiquei surpreso quando você mencionou. Ele estava até a semana passada. Não, faz um tempinho, já faz um tempinho. Eu estava notando a falta dele no programa. Porque é um cara que tem uma certa opinião, né? É meio folclórico, mas ele não tem muita papa na língua, né? E eu fiquei, onde estaria Alberto Helena Júnior? Eu tava sumido do programa. Eu pensei, deve estar em férias, é um sabático, fez Copa, um ano complicado, ele já tem 70 e poucos anos, está descansando. Nada disso, ele saiu da Sport TV. E ele saiu porque diz que ele sofreu um tipo de censura em relação da emissora aos seus comentários. Diz que durante a preparação da seleção para a Copa e durante a própria Copa, ele criticou muito o Filipão, né? E a direção da emissora pediu para ele maneirar. Então, num comentário que ele fez naquele imbróglio lá, que estava envolvido o Diego Costa, ele acabou comentando que o Filipão não tinha feito isso para prejudicar, para tirar ele da Espanha, enfraquecer a Espanha, queimar o moleque, para ele não jogar a Copa. Ele não chamaria, que ele chamaria para um jogo, mas não chamaria para a Copa. Só para ele não poder ser convocado pela seleção espanhola. Né? Aí a emissora já pegou pesado, falou, não, segura um pouco o que você está falando aí. Numa segunda situação, perguntaram para ele se ele ia torcer pro Brasil na Copa, ele falou que não, que ia torcer pro melhor time. No ar, né? E também a emissora não gostou. Nesse meio tempo, ele sentiu que o clima não estava ruim e arranjou uma boquinha lá na TV Gazeta e está na TV Gazeta, tranquilo, ele está feliz na vida. Fizeram uma troca. Fizeram uma troca. O Alberto Helena foi para a Gazeta e o Avalone foi para o Sport TV. Então, e aí tem uma coisa, ao ver o Avalone no Bem Amigos, foi uma vingança com o Alberto Helena. Porque na matéria ele fala que ele fez tudo para o Avalone e o Avalone pediu a cabeça dele num emprego numa rádio um tempo atrás aí. Polêmica. Então, quer dizer, além dele sair, colocaram um inimigo para ocupar a cadeira dele no programa. Tá? Mas, resumindo, aí já é o bastidor. Mas o que fica patente, né, que comentarista é esse que não pode, Pedrão, falar o que pensa? Exatamente. Né, que sofre intervenção da própria emissora. Eu acho que a questão da idade, se ele já é um setentão, né, eu acho que a idade permite a pessoa falar o que pensa, não é? Não, e sem ter papas nas línguas. E que viveu isso, a grande fase áurea do futebol brasileiro de verdade. Muitos dos comentaristas que estão lá não viram malemar a seleção de 82. Onde está a liberdade de expressão? Onde foi parar? Não tem, né? Isso o Carlão entende. Não. A gente sempre sabe disso, que tem a censura interna, mas isso foi uma demonstração clara de que de fato há. Há um controle. Há um controle, não. Editorial, né? E é uma pena, porque eu achava que era uma pessoa que colaborava no programa, deixava o programa um pouco mais divertido, até porque o Alberto Helena Júnior é uma pessoa culta, um conhecedor da literatura, da MPB. Um programa menos chapa branca, né? Isso, programa menos chapa branca. Tem os tipos também na televisão, né? Programa da Band lá, cada um faz o seu tipo, torce pro seu time, mas não é o caso aí desse profissional, né? Não, com certeza. Não... Ainda bem que ele não foi parar no Baita Amigos, né? Bem, vamos lá. Meu último tema ainda foi publicado na UOL, Carlão, né? Eu já havia falado alguma coisa sobre isso, mas dessa vez eles divulgaram através de uma matéria do Estado de São Paulo, né, dizendo que a CBF, toda vez que ela vai convocar
a seleção brasileira, ela precisa comunicar ao grupo, né, que tem lá os direitos da seleção, o Sport Events e o Pitch International, sobre quais são os atletas. Então imagina, com 15 dias de antecedência, o Dunga tem que pegar a listinha dele, mandar lá para as duas empresas, né? O Dunga não deve gostar muito. Imagina, disso, né? Mas tudo bem, vamos lá. E para ver se ela aprova, porque se ela não aprovar, achar que não são os melhores atletas que estão em evidência, que vai ter um prejuízo para a qualidade técnica do jogo, tal, essas coisas. Os interesses. Para a venda do produto. Para a venda do produto, a CBF pode perder 50% da cota referente ao jogo. Né? Então isso explica também porque os jogos, a gente discutiu aqui, os jogos do Brasil são feitos lá no Emirates Stadium, não sei aonde, agora nos Estados Unidos, né? Porque tem um atrativo muito grande uma seleção brasileira jogando. Pode ser uma seleção que não está lá muito entrosada jogando bem, mas tem público, né? Então, o que acontece? Você acaba também tirando aí a liberdade do técnico em escolher e fazer principalmente os testes. Aquele moleque que está começando, de criar uma história na seleção brasileira. Aí a gente fica pensando, né? Porque às vezes os jovens atletas não foram para a Copa. Você começa a criar teorias da conspiração dentro da sua própria cabeça e questionar por que um jovem atleta que poderia ter uma chance numa Copa do Mundo não teve. A convocação é anunciada com quanto tempo de antecedência? É mais que isso, não é? Pelo menos para aqueles que jogam em times do exterior, é um pouco mais que 15 dias. Agora, como tem as datas FIFA, né? Você já tem esse planejamento e solta tudo. Agora, é complicado isso, né? A gente precisa saber se não veio uma lista prévia também, né, Tuca? Então, eu acho que tudo bem. Esses 15 dias a gente até fica aí numa, assim, tá dentro de um prazo, né? É um absurdo isso, mas é uma realidade. Mas a questão é a interferência da empresa na convocação da seleção, que deveria ser de total autonomia do técnico. E vamos então à matéria da semana, na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O basquete já viveu momentos de glória na história do esporte brasileiro. Em 1959 e 1963, o Brasil conquistou o bicampeonato mundial. Em 1987, ganhamos uma medalha de ouro no PAN, em cima da seleção norte-americana, além de outras boas campanhas nas Olimpíadas seguintes. Porém, o basquete ficou esquecido pelo brasileiro durante muito tempo. Inúmeras campanhas pífias em mundiais, sul-americanos e Olimpíadas influenciaram na perda de interesse no esporte. Além disso, o campeonato nacional era pouco organizado até 2008. Mas, com o novo Basquete Brasil, conhecido como NBB, já se vê melhoras. O campeonato é organizado pela Liga Nacional de Basquete. Ano passado, a final do NBB entre Flamengo e Paulistano registrou 4,8 pontos no Ibope na TV aberta, um número muito expressivo. Juntando-se a isso, a página do Facebook do campeonato, de 2 anos para cá, quase quadruplicou seu número de curtidas. Os números de média de torcida se aproximam da média do Brasileirão de futebol. Esse crescimento é notável no Brasil. É o que pensa João Paulo Benini, mais popularmente conhecido como Papa, jornalista formado pela Unesp e atuante nos portais Jornada Esportiva e Papo com o Papa. É inegável que cresceu muito de lá para cá. Então, chegando a não ter campeonato nacional em 2007, para agora ter um campeonato consolidado, um campeonato forte, sempre com mais de 15 equipes disputando em todas essas edições. Essa temporada tem 16 equipes disputando, várias delas chegando com chance de título, e também jogadores sendo repatriados, como é o caso do Rafael Hetzheimer em Bauru, jogadores americanos de destaque atuando aqui. Então, o nível do basquete dentro das quadras melhorou bastante de 2008 para cá, e pode com certeza estar em desenvolvimento, está retomando o desenvolvimento que ficou muito tempo parado, principalmente anos 90 e começo dos anos 2000. De acordo com Guilherme Buzo, gerente de marketing e comunicação da Liga Nacional de Basquete, o produto se tornou muito mais confiável. Hoje consegue passar uma imagem muito boa do campeonato e atraiu também outros jogadores que estavam lá fora, estrangeiros de qualidade a jogar aqui no Brasil. E tudo isso, se você misturar tudo isso que aconteceu, faz com que hoje, no NBB 7, né, no final do NBB 7, agora emocionante, né, com jogos muito disputados, dá essa visão de que o campeonato realmente
conseguiu atingir sua plenitude. É óbvio que muita coisa a gente precisa evoluir, mas de fato houve, da criação do NBB até hoje, uma evolução muito grande. Para esse crescimento se tornar fixado, o Brasil pegou como exemplo a Liga de Basquete Norte-Americana e criou uma Liga de Desenvolvimento, uma espécie de categoria de base para seus atletas. Esse é um dos fatores que contribuem para o crescimento da modalidade, de acordo com Guilherme Buzo, gerente de comunicação do NBB. Depois da criação da LDB, mais de 60 atletas saíram da LDB para jogar no NBB, né? Com confiança. A LDB consegue dar uma bagagem muito boa para esses atletas. Então, quando eles chegam na categoria principal, no profissional, eles não sentem tanto peso dessa transição. Eles conseguem evoluir muito mais. E aí a gente pode citar diversos nomes aqui de atletas que passaram para a LDB e evoluíram como atletas, como jogadores de basquete, para poder atuar numa velocidade maior, subir no adulto e fazer a diferença. Mas o jornalista João Paulo Benini acha que a cultura precisa mudar para o basquete realmente crescer no Brasil. Falta praticar mais basquete, né? A gente sabe que, principalmente nas escolas estaduais, as aulas de educação física hoje elas são quase que inexistentes. Quando existem, muitas vezes é feito só o futsal. Não sei se por culpa dos professores, da metodologia de ensino, da grade de ensino proposta pelos governos, mas o fato é que se pratica muito pouco basquete. E na cidade, que a modalidade não é tradição, menos ainda, porque já não se tem a cultura do basquete, muitas vezes não tem professores em condições de dar os treinamentos, dar as aulas para que os atletas se desenvolvam. E essa falta de cultura do basquete, desde cedo, é refletida na forma que a seleção é hoje. A seleção é boa, alguns jogadores que estão jogando no NBB atuam também pela seleção brasileira, mas você ainda vê que são sempre os mesmos. Então está sempre o Alex, está sempre o Marquinhos, o Giovannone, são os mesmos jogadores brasileiros que já estão há algum tempo na seleção. Essa renovação, novos nomes surgindo, eles têm encontrado bastante dificuldade para cavar o lugar e sedimentar dentro da seleção. Então essa transição ainda está complicada. O Brasil tem uma boa equipe, mas é uma equipe que quase todos os atletas já passaram da casa dos 30 anos. Então o prazo de validade dessa equipe é curto. Ele deve acabar na Olimpíada do Rio de Janeiro. Para propagar a popularidade do campeonato, a TV aberta pode ser de grande ajuda. E uma vitória muito importante aconteceu nessa edição do campeonato, de acordo com Guilherme Buzo, gerente de comunicações da Liga Nacional de Basquete. Quando nós começamos a parceria, quando nós começamos o campeonato, não havia nenhum jogo. Depois, no NBB 3, nós conseguimos colocar o Jogo das Estrelas no ar. Consequentemente, veio a final, o jogo único. Esse ano, a gente conseguiu uma grande evolução, que é colocar a final do jogo do NBB numa melhor de 3 na TV aberta. São poucas modalidades, e acho que somente o futebol, que tem essa condição de ter mais de um jogo decisivo numa TV aberta hoje. Mas João Paulo Benini, o Papa, não vê que o NBB esteja perto de virar tradição. Do basquete nacional, eu ainda vejo um pouco distante isso. Principalmente porque existe uma parceria com a TV Globo. A TV Globo a gente sabe que é futebol clube, é futebol sempre que ela tem oportunidade, a não ser nesses períodos específicos de finais, tanto para o vôlei quanto para o basquete. A NBA, até por ter mais força comercial, pode ser que consiga levar um jogo para a TV aberta de maneira frequente, mais rápido do que o NBB. Mas mesmo assim ainda acho que falta algum desenvolvimento, falta um pouquinho para chegar nesse nível de ter o basquete em TV aberta no Brasil. Porém, mesmo que a TV aberta não adapte sua programação ao basquete, existem outras formas de transmissão que vêm tomando conta do NBB. A internet é um exemplo. Cerca de 60 jogos entre o NBB e a Liga Ouro, que é a divisão de acesso, foram transmitidos pelo site da Liga Nacional de Basquete. Guilherme Buzo diz que o resultado foi satisfatório. E a gente conseguiu ampliar ainda mais as transmissões para a web, para a internet. Então, assim,
Talvez a gente ainda não consiga, logo de cara, emplacar mais jogos em TV aberta, mas isso não nos impede de continuar crescendo de outras formas. E hoje a internet ela nos possibilita isso, e a gente conseguiu resultados expressivos na internet e que nos deixou bastante feliz. Bauru e Franca, jogo 5 das quartas de final, a gente teve um recorde incrível de 30 mil usuários únicos assistindo o jogo, 400 municípios do Brasil assistiram, né, essa partida. Então isso é um alcance muito legal, e a Liga conseguiu ampliar esse leque de divulgação nessa temporada com esses quase 60 jogos que transmitiu. Em Bauru, o time de basquete é hoje símbolo da cidade e é abraçado por todos que moram nela. No jogo 5 da série semifinal contra o Mogi das Cruzes, os ingressos se esgotaram em menos de meia hora. João Paulo Benini, que acompanhou o time desde seu renascimento em 2008, vê o panela de pressão pequeno para o amor da torcida. A cidade, de fato, abraçou o basquete, mesmo quando ainda estava no luso, sem dinheiro, salários atrasados e tal, sempre tinha gente assistindo as partidas, acompanhando, ouvindo as transmissões pelo rádio, procurando informações na internet, nos jornais. Então, acho que o basquete pegou de vez em Bauru, e agora, nos últimos anos, com a chegada de um patrocinador mais forte, está injetando mais dinheiro, hoje Bauru tem, junto com o Flamengo, as 2 maiores folhas salariais e também os 2 melhores elencos do campeonato. Isso tudo levou Bauru até o ponto do ginásio panela de pressão hoje está pequeno para o basquete, e o basquete já está, junto com o vôlei, prefeitura e mesmo o futsal da cidade, procurando alternativas, que é o ginásio de esportes, que já está com um projeto aprovado, mas ainda falta que essa obra tenha início. Nessa época de crescimento do Bauru Basquete, o Noroeste não vinha numa boa fase, e o time de vôlei não estava tão bem. Isso, somado ao fato de já existir amantes do basquete na cidade, fez com que o time entrasse no gosto do bauruense. Eu acho que um pouco tem a ver com uma cidade do porte de Bauru não estar com uma representação tão grande em outras modalidades, ou pelo menos não esteve na fase que o basquete reiniciou. O Noroeste vivia de altos e baixos, e Bauru já tinha uma demanda reprimida, que foi a demanda dos anos 90, que se acostumou a acompanhar basquete nos tempos do time da Tilibra Copimax, e que depois o projeto foi encerrado por falta de verba. Então, aqueles basqueteiros, aquela turma que gostava de basquete, ela não deixou de gostar de basquete. Ela simplesmente não tinha oportunidade de acompanhar um esporte profissional de alto rendimento. Com a volta da equipe em 2008, esse alto rendimento voltou a estar à disposição, e as pessoas que já gostavam voltaram ao ginásio. Quem ainda não conhecia a modalidade, muitas vezes estava afastado, com o time melhorando ano a ano, agora pode ver jogos de qualidade, ver um time de ponta na cidade de Bauru. Por tudo isso, o basquete vem se firmando na paixão da torcida. Tem tudo para crescer e ser atrativo para a mídia e para o torcedor, na opinião de Papa. Eu acho que o basquete tem tudo para crescer e tem tudo para voltar a querer ficar no top 3 de esportes do país. Ainda vejo o vôlei bastante à frente, até por ter uma liga mais antiga, o próprio futsal tem uma liga mais antiga, são esportes com grade na TV já estabilizadas. O basquete ainda, ano após ano, o dia das rodadas é alterado para se adequar à TV, ainda não se tem uma postura mais forte em relação à TV. Mas o basquete está em franco desenvolvimento. A própria parceria com a NBA vai acabar injetando dinheiro na liga. A gente espera que seja usada essa verba para profissionalização do esporte e, principalmente, investimento na base, porque só uma base forte vai dar condições de, nos próximos anos, daqui 5, 10 anos, da modalidade de fato ter a qualidade, se torne um produto atrativo para a TV, para o rádio, para a internet, para os jornais, para toda a mídia, de uma forma geral, e, claro, para o amante do esporte. E nós agradecemos ao jornalista do portal Jornada Esportiva, João Paulo Benini, mais conhecido como Papa, e ao gerente de comunicação e marketing da NBB, Guilherme Buzo.
E vamos então aos comentários da matéria com Thiago Pavini. Thiago, tudo bem? Tudo certo, Pedrão, amigos da mesa, amigos ouvintes. Antes de começar a falar os detalhes da matéria, né? Gostaria de dizer que nós tentamos conversar com alguém da delegação do Bauru, né, algum jogador, alguém da comissão técnica. Infelizmente ou felizmente, né, eles estavam em semana decisiva, né, disputando o jogo contra o Mogi, que o Bauru saiu vitorioso. Não conseguimos conversar, o assessor Henrique foi muito atencioso com a gente, mas infelizmente não conseguimos conversar com algum jogador da equipe, né, Tuca? É verdade. E outra, o basquete vai bem em Bauru, né? Então, ainda bem, né? Em Bauru a gente não tem problema com a difusão do basquete. Eu acho que o time tem feito tem um papel muito importante, né, de incentivar as novas gerações, as crianças, os jovens a praticar o esporte. Tá aqui o filho do Carlos Napolitano, né? Sim, os dois jogam. O Pedro e o Lucas jogam na escolinha da Criarte. Que posição que eles jogam? O Pedro joga como ala pivô e o Lucas é ala. Eles treinam lá com a Suzete Gobi. E você dá pitaco na arquibancada? Não dou. A Suzete é brava. É brava. Suzete é seleção brasileira. Seleção brasileira. Mas só lembrando que o Henrique Costa, o assessor, foi veterano de vocês aqui, Thiago. Ele foi aluno da Unesp, iniciou o mestrado aqui, mas precisou parar por conta de compromissos profissionais, mas ele é um egresso aqui da universidade. A gente não pode deixar de registrar também o abraço pro Papa. Claro, né, o grande Papa, né? João Paulo Benini, nosso colaborador que tem título remido do Observatório do Observatório do Esporte. Então, um abraço pro Papa aí com o seu blog, Papo com o Papa, sobre basquete. Ele mandou um abraço aqui pra velha guarda do Observatório do Esporte. Falando um pouco sobre a matéria, igual o Carlos falou a respeito dos jovens, do desenvolvimento, é legal também falar sobre essa Liga de Desenvolvimento do Basquete, que é um campeonato para jovens de até 22 anos, que está montando uma base aqui efetiva no Brasil e já colheu alguns resultados, né? Por exemplo, o Flamengo hoje tem o armador, o GG, que ele é fruto dessa LDB. No Bauru tem o Gui Deodato e o Fischer, que também são oriundos dessa liga. E recentemente tem o Bruno Caboclo, que ele saiu direto da LDB e foi direto para a NBA. Então ele saiu aqui das categorias de base do Brasil e foi direto lá para o maior campeonato de basquete do mundo, né? Então esse desenvolvimento, em todos os esportes é importante apostar na base, né? O que o basquete está fazendo aqui no Brasil. Falar também do sucesso que está sendo o NBB, né? Pode não ser um grande sucesso ainda, mas está em crescimento, está ocorrendo melhores. Um exemplo disso é que a final esse ano vai ser em 3 jogos e não vai ser apenas um jogo, como foi ano passado. Então já é um atrativo a mais para esse ano. Está conseguindo uma parceria com a NBA, que os americanos são muito bons de negócio, né? Então vai incrementar muito pro... já houve jogos aqui, né, da NBA, de exibição, né, em função desse tipo de convênio, dessa parceria, né? Eu acho que isso é bacana também, dá outro tipo de visibilidade pra modalidade. E eles estão fazendo essa parceria porque o NBA vê um grande potencial aqui no Brasil, né? Claro que a gente não pode ser ingênuo de pensar que eles estão fazendo isso só pra ajudar, porque eles estão pensando lá na frente, né, que vai montar jogador pra jogar na liga deles. Acaba sendo intercâmbio, porque tem muitos jogadores norte-americanos jogando aqui no basquete brasileiro e vice-versa, nos brasileiros se despontando lá no basquetebol masculino norte-americano. Mas essa fase de profissionalizar ainda mais o NBB aqui é bem legal fazer essa parceria, então é bem válido. Só uma questão, Pedro, eu não sei se esses americanos que vêm pra cá, se eles jogaram na NBA. Teriam nível, né, eu acho que, assim, até onde eu sei, eles não jogaram lá. Mas um campeonato universitário americano já é mais forte que o nosso. Belo nível. É mais forte que o nosso. Eu fui claro, não falei NBA, falei basquete norte-americano. Bela saída, Pedro. Eu vou falar também da Liga Ouro, né, que é a liga de acesso do basquete, que é o segundo ano que está sendo disputado. Ano passado o Rio Claro foi campeão e subiu. Esse ano foi disputado por 4 equipes apenas, né? Campo Mourão, Caxias do Sul, CEUB e Sport. São poucas equipes, mas pelo que a gente conversou com o Guilherme, tá com intenção de crescer, de ser atrativo que nem o NBB está sendo. Então legal ter essa divisão de acesso aí no basquete também, né? Assim como tem no futebol, tem divisões de acesso, é importante você ter uma divisão de acesso profissional e ter a categoria de base. Então é legal que isso vai fazendo um produto mais bacana para o NBB. E quem sabe, a gente conversou com o Papa, né? A respeito de possíveis transmissões em TV aberta na primeira fase do NBB, porque hoje apenas a fase final ela é transmitida pela Globo. Ele disse, foi interessante, ele falou que é mais fácil a NBA ser transmitida aqui na TV aberta do que a NBB. Né? Ele não acredita muito nessa coisa de ser transmitido em TV aberta já a primeira fase. Até porque a NBA é mais consolidada
e tem mais nome. Mas se o NBB começar a ser um produto bacana, começar a profissionalizar, ter jogos legais, o público já está abraçando o esporte, né? Então talvez não pode ser um... Eu acho pouco provável, viu, Thiago? Porque, veja bem, esses jogos das finais só entram em momentos específicos em que, no caso, a TV Globo tem problema de audiência, sábado de manhã. A Globo vem perdendo aí há muito tempo a audiência aos sábados pela manhã para desenhos antigos do SBT, tanto que a Xuxa saiu da Globo porque não dava audiência no sábado de manhã. O que eu acredito também é que você não pode ter uma competição entre produtos de TV paga e produtos de TV aberta. Então a gente já vê isso no futebol. Se fosse assim, os jogos de futebol passariam todos na TV aberta. E você vê que só pouquíssimos jogos, a gente tem 2, 3 jogos por semana na TV aberta, o que é muito pouco. 2, né? É horário da noite na quarta-feira, às 10 horas, eventualmente, e horário do domingo às 16 horas. Eventualmente uma Libertadores na quinta-feira, alguma coisa assim, que é raro também, né? Mas o que acontece, como o basquete já está na TV a cabo, eu acho que eles não vão criar essa competição, porque você vai tirar a audiência e grade da TV paga para jogar para aberta. Então isso eu acho que não é negócio. Tanto é que para assistir um jogo hoje você tem que não adianta nem ir pro canal a cabo, você tem que ir pro canal Premium. Ou seja, os jogos do Campeonato Brasileiro não passam nem no Sport TV, eles passam no Premier, que é o canal Premium que você paga além da conta, né? Então aí tem esses interesses mercadológicos que fogem um pouco do controle. Eu acho que a gente está vivendo esse agito aqui do basquete. Agora, em termos de audiência de Brasil, assim, de televisão, eu acho que o basquete não chegou nesse nível, assim, para... Do próprio vôlei, não. Né? Até porque o vôlei, ele tem um público feminino forte também. É um esporte que tem apelo feminino. E é uma liga mais antiga. É uma liga mais antiga, já tem os seus astros. Mas os números que eles colocaram são interessantes. Quer dizer, 4 pontos na TV aberta. Quase 5, né? Quase 5 pontos na última final. E só pela web, 400 cidades no Brasil ligadas para assistir os jogos. É bastante gente, mas eu concordo com o Pedro. Acho que a gente tem uma ligação mais próxima por conta do Bauru Basquete. Sim, e talvez outras cidades também. Talvez a torcida do Flamengo, que é uma grande torcida quando o Flamengo vai jogar. Mas eu gostei de parabenizá-los pela matéria de hoje. Eu acho que é difícil a gente fazer isso aqui, mas eu acho que ficou bem interessante. Eu acho que reflete muito bem essas coisas, né? Essa ideia da internet sendo usada, né? Hoje pela manhã, eu vim para cá, eu estava olhando algumas questões sobre o Bauru Basquete que eu comentei. A página no Facebook do Bauru Basquete tem 40 mil seguidores. Gente pra chuchu. É bastante gente. Em Jaú, a cidade aqui do lado, várias pessoas. É bastante. Os jogos contra a Franca, que não foram televisionados, eu assisti pela web. Né? NBB na web, se eu não me engano. Assim, é uma transmissão interessante, legal. Eu até conectei lá o computador na minha televisão, assisti, ampliei. Então é uma transmissão boa. Tem muita gente de fora interessada em ir a Marília lá para assistir o jogo do Bauru Basquete, o Pascoaloto Basquete aí com o time do Flamengo. Mas mesmo assim eu concordo com o Pedro. Eu acho que não tem tanta visibilidade, né? Na minha pesquisa hoje pela manhã também, antes de ver o programa, eu dei uma olhada na página da Folha de São Paulo. Não havia sequer uma nota de que Bauru tinha vencido o Mogi. Sim. Tinha nota da NBA, né, do jogo do Cleveland, não me recordo qual que era o oponente. Mas não havia nenhuma notícia das semifinais. Quando o Bauru Basquete foi campeão paulista, eu comentei aqui no programa que não houve uma nota na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é o jornal, teoricamente, do Estado. Do Estado de São Paulo, comentamos. Né? E não havia uma nota, né? Não importa que foi Bauru, basquete, não havia uma nota sobre a final do Campeonato Paulista de Basquetebol. Eu acho isso um absurdo. É um jornal que não reflete, que noticia os fatos esportivos que acontecem no seu estado, né? E talvez o basquete esteja sendo destacado aqui a nível de TVT em Bauru por esse interesse, porque agora a final vai ser transmitida pela TV Globo, né? Sim, sim. Então está fazendo uma ligação para chamar atenção. Eu queria puxar aqui outra discussão que foi colocada. Deixa eu falar mais uma coisinha do basquete. A gente está falando desse incentivo para o basquete masculino. Eu acho que caberia também aqui a gente falar, como a gente fala da seleção brasileira de futebol feminino, o basquete feminino, depois da era Paula e Hortência, há muito tempo vem deixando a desejar. E eu acho que falta incentivo também para o basquete feminino no Brasil. Eu acho que tem a ver com o que eu vou comentar agora, né? Depois da geração da Paula e da Hortência, houve um retrocesso. O basquete feminino foi muito forte aqui em Bauru, né?
durante muito tempo. Teve uma equipe muito forte. BTC, com o Barbosa, a própria Suzete, que a gente citou aqui, jogou. Né? O que eu acho, Pedrão, é que é o seguinte, foi citado na matéria, o problema é que não existe mais essa formação de base. Essa formação de base não pode ficar restrita ao clube. O clube, ele restringe a participação, por mais a boa vontade que o clube tenha, né? Esse é um papel das escolas. Né? Eu creio aqui que nós estamos aqui no pessoal mais velha guarda da mesa para cima dos 40 anos, e nós praticamos as modalidades esportivas na escola. Eu aprendi a jogar voleibol, basquete, handebol, tinha aula de verdade para aprender isso. Sabe o que eu lembro? Do Sirval Camargo, que é o pai do Roger Barudi, que é o secretário de esportes hoje de Bauru. O Sirval era técnico de vôlei, né, lá no Moraes Pacheco. Então ele tinha uma ligação com a Secretaria de Esportes. Então havia uma triagem, essa comunicação, né, de revelação de atletas para o time da cidade aproveitar. Era assim, nos anos 80, pra gente, era um mérito você sair do time da escola para ir treinar no juvenil, no infantil, que ia disputar os jogos regionais, depois os jogos abertos. Né? Nos jogos abertos eu tive a chance de acompanhar jogos de basquete e ver Hortência, Paula, Pipoca, Nilo, todo esse pessoal que inclusive jogar na seleção. Então eu incentivo você a ir para os jogos abertos, um atleta praticamente amador, jovem, que quer ingressar no esporte, e sentar na arquibancada lado a lado, ver esses caras jogando. Né? Então acho que se perdeu essa coisa da escola como formadora de atletas. Concordo. Eu acho que essa fase que Bauru está vivendo do basquete vai motivar isso, vai incentivar as escolas a criar times, a montar equipes, até competições internas, para que possam surgir essas revelações, quem sabe, né? Sim, mas precisa haver essa interação, essa comunicação entre a Secretaria de Esportes para incentivar as escolas a fazerem isso. A gente estava falando dos meus meninos que jogam basquete, mas eles estudam numa escola particular e treinam numa escolinha de basquete que também é particular, é paga. Mas sem dúvida, assim, a olhos vistos ali, olhos nus, dá para perceber que a própria escolinha da Suzete já aumentou o número de praticantes ali, viu, Pedro? Reflexo do basquete. Ou seja, ele sempre tem um bom volume de alunos ali, mas nos últimos tempos aí a quantidade de alunos foi aumentada visivelmente. E eles participam também de campeonatos regionais. A gente vê trabalhos heróicos de secretarias de educação em cidades da região, como Macatuba, Lençóis Paulista. Você vê que a moçada não tem uma base do basquete, porque eles estão no início, no começo, mas é um trabalho de uma ou outra professora alucinada pelo basquete. Não é institucionalizado, não é orgânico. Não é orgânico. E a questão que eu ia comentar também, Tuca, eu tenho uma teoria que é minha, que eu acho que as pessoas assistem o esporte quando elas praticaram ou praticam. Né? Sim. É muito mais fácil você ver na televisão, ir até um estádio, um ginásio, assistir um jogo que você já praticou ou pratica, porque você sabe a dificuldade, sabe qual é o prazer de fazer aquilo, sabe a regra. Acho que é difícil de pensar em assistir um jogo de beisebol, sei lá, de futebol americano, que as pessoas não sabem as regras, mas porque a gente não joga. Mas a partir do momento que a gente começa a jogar o basquete com mais frequência, mais gente vai pro estádio, mais gente vai assistir televisão, mais gente vai pagar o pay-per-view. Eu acho que aí o esporte até o comentário nosso fica mais fácil para quem jogou vôlei, jogou basquete, você tem uma familiaridade, né, para poder comentar, para poder analisar. E o que eu acho legal também é analisar a questão da paixão pelo esporte e pelo time, né? Por exemplo, a gente tem aqui o caso do Noroeste. Pô, o Noroeste tá dando tristeza de ver quantas pessoas estão indo no jogo assistir os jogos do Noroeste, né? Sim. O time tá na quarta divisão, precisa do apoio da torcida. Infelizmente não tá tendo um grande apoio assim no estádio, né? Será que se o Bauru Basquete também não atravessar uma fase muito boa, será que o pessoal vai continuar lutando a panela de pressão, vai continuar dando tanta visibilidade assim? Porque quando o time tá numa fase boa é fácil todo mundo acompanhar, ir no ginásio, fazer matéria. Mas quando o time não tá na boa fase, que é quando mais precisa, aí todo mundo deixa ele de lado e esquece, né? Isso é complicado, né? Até quem nunca foi no panela de pressão estava lá quarta-feira. Mas no Brasil tudo é assim, né? É aquela teoria, né? É campeão ou vice, não adianta nada, né? Então você tem que... essa mentalidade do brasileiro vai ser sempre assim. Se o time estiver no topo,
estádio de futebol mesmo, a não ser a exceção de Corinthians e Palmeiras, que a torcida é fiel realmente. Na verdade eu estava num evento no Rio de Janeiro, teve um pesquisador que infelizmente eu não me recordo o nome agora, numa mesa sobre esportes, era um pesquisador do Rio de Janeiro, e eu perguntei para ele, eu já comentei isso aqui no programa, mas acho que eu vou retomar esse tema, que só se discutia naquela mesa sobre esporte, só se discutia futebol. E eu perguntei, por que só se discute futebol? Sendo que eu já falei que várias vezes que o Brasil, se for analisar friamente, é o país do vôlei, que é o time que mais tem títulos, né, nos últimos 10, 15 anos. E ele me respondeu de uma forma que me chocou de forma verdadeira. Ele falou, o Brasil só tem 2 esportes, o futebol e o que está ganhando. É verdade. Tá? Então a gente vê hoje, por exemplo, aqui na região, o basquete retomando o lugar do segundo esporte, que foi dele durante muito tempo, lá nos anos 70, 80. Né? Quem não gostava de futebol, falava que gostava de basquete. O vôlei praticamente não existia, né? Era considerado esporte feminino. Né? A gente tem uma base muito grande de judô, de handebol, mas já discutimos aqui várias vezes que não avança, porque na virada de se tornar profissional, não tem como se tornar profissional. E a gente não tem o esporte universitário profissionalizado no Brasil, como tem nos Estados Unidos, por exemplo. Então muitos atletas morrem nessa virada da profissionalização, que entram para a faculdade e deixam de praticar a modalidade e vão se dedicar somente aos estudos depois da profissão. Então acho que isso, de forma geral, de certa forma, também acontece com o basquete. Eu acho que a gente deve perder muito jogador aí na transição da opção para se tornar um atleta profissional. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatorioudoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte vai chegando ao seu final. Locução de Pedro Norberto e Heitor Facini. Comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem, André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Silvestre Oliveira. Produção técnica de Paulo Pepa Carvalho. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Eu deixo vocês agora com este pensamento do ex-jogador e atualmente técnico de voleibol Bernardinho. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Até a semana que vem, Observatório do Esporte. Informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.